teve 2 orações que eu fiz pelo João na minha vida, que partiu de mim, né? Muitas pessoas me falavam do pastor João, eu não conhecia ele, não sabia quem ele era. Mas havia muitas pessoas que chegavam para mim e diziam assim: não, o João é um homem de Deus, o João é um homem de Deus e tal. E sempre falavam do João para mim. Aí um dia eu passei na frente da loja do João. O João não sabe disso, né? Ele não sabia, né? Depois que ele ficou sabendo. E eu passei e olhei assim, não conhecia ele, né? Mas eu sabia que ele trabalhava na loja que ele trabalha. Foi Deus. O Senhor já me mandou tanta gente para mim lapidar, para trabalhar, Senhor. Dá um refrigério para mim, manda um que tenha assim uma estrutura um pouquinho melhor para me ajudar. O Senhor bem que podia mandar esse homem. Eu sei que ele está procurando uma igreja, manda ele para lá. Aí eu fiz essa oração. Aí daí uns dias o João apareceu na igreja. Essa foi a primeira oração. A segunda oração foi a oração que eu fiz quando nós estávamos para tomar uma decisão importante em relação a essa casa. E o João tinha dito assim para mim: não, pastor, eu não vou ir contigo. Eu falei: tá bem. Eu cheguei em casa e falei: ô Deus, se tu começa a querer que eu tome as minhas decisões, tu trata de arrumar alguém que me apoie nelas, porque senão fica difícil de eu ter que tomar decisão uma atrás da outra aí e ir sozinho nesse negócio. Aí no outro dia, o Espírito Santo é muito meu amigo, viu, irmãos? 2 vezes que eu orei, ele me atendeu. Aí no outro dia o João me liga: olha, essa madrugada o Espírito Santo me chamou aqui, disse que eu tenho que ir aonde tu for. Eu falei: esse Espírito Santo é meu amigo. Então o João é fruto de oração. Vamos aplaudir Jesus, irmãos? Amém? Boa noite. O apóstolo tem poder na oração dele. Daqui a pouco eu vou encher tanto ele que ele vai fazer oração para eu ir embora. Não sou tão... Muitas vezes Deus tem tido misericórdia da nossa vida, amém? Aliás, como diria o salmista, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Estamos aqui pela misericórdia dele, tudo acontece pela misericórdia dele. E tem sido tempo abençoado na nossa vida. Feche teus olhos neste momento. Nós precisamos nos envolver com a presença do Pai. Eu sei que alguns têm mais facilidade, outros nem tanto. Mas estar na presença de Deus não é a quantidade de vezes nas quais a gente vai, mas é a profundidade que a gente mergulha. Nessa noite é uma noite de nós mergulharmos profundamente. De nós mergulharmos profundamente na sua presença. Para nós mergulharmos profundamente, muitas vezes nós temos que nos desfazer de algumas bagagens. Isso nem sempre é fácil para nós. Mergulhar no profundo do Espírito requer uma entrega, requer submissão, requer dizer: Senhor, eu sei que eu tenho que largar algumas coisas para estar contigo. Mas nós queremos muitas vezes mergulhar e estar na superfície. Às vezes o mergulho ele nos amedronta, porque a profundidade ela nos tira da realidade deste mundo. Estou falando de mergulhar em rios, mesmo mergulhar na água. E nos leva para uma atmosfera, para um mundo em que os animais marinhos, peixes, enfim, estão acostumados a conviver. E nós saímos do nosso habitat. E o Espírito, a vida no Espírito, é sair do nosso habitat natural. E nos jogarmos e não termos medo. E mergulharmos tão profundo que a gente possa aproveitar esse tempo. Sabendo que teremos que voltar à superfície, porque este é o mundo que nós vamos viver até o dia que o Senhor determinar. Mas viver na sua presença alguns momentos é o que nos traz. Então, meu Pai, eu coloco nas tuas mãos, na tua presença. Senhor, quantas vezes os corre dessa vida, os problemas,
Quantas vezes os planos de um começo de um ano tomam a nossa mente, tomam o nosso coração, e a gente avalia, a gente faz tantos projetos, faz tantos sonhos, só que o tempo passa, os meses passam, e o que nós planejamos muitas vezes não sai como queríamos, meu Pai. Se estamos escolhendo um tempo para vivermos 12 dias proféticos no início desse ano, isso pode até soar bonito, pode até soar interessante, mas se nós não entendermos, não entrarmos de uma maneira diferente, não fizermos um caminho diferente, não avaliarmos diferente tudo o que temos feito, certamente será um ano como outro qualquer. Mas nós estamos aqui porque queremos saber de Ti, a cada dia, pela voz de muitos Teus servos, o que Tu tens para a nossa vida, o que Tu quer para a nossa vida. Espírito Santo, fala no nosso coração, em nome de Jesus, amém? Muito bem, graças a Ti, Senhor. Eu tinha escolhido uma mensagem, amados, um texto, e eu vou até ler esse texto, mas já vou adiantar para vocês que este é um texto que a gente não vai pregar. Não sei para que eu vou ler, mas vai que um dia eu pregue. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 14. Eu vou dizer, depois você vai entender por que a gente vai por um outro caminho. Essa passagem de Apocalipse 14, do 6, aí, sei lá, se a gente fosse fazer leitura até o 13, ela fala das 3 proclamações dos anjos. 3 proclamações dos anjos. E a primeira que nós meditaríamos, o que Deus tinha colocado no meu coração, ela é do versículo 6, que ele diz assim: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. E aí tem o segundo anjo, que fala quando caiu a grande Babilônia, e depois vem o terceiro anjo proclamando outra coisa. E só essa primeira passagem, só essa primeira proclamação do primeiro anjo, é uma coisa muito forte, muito profunda. Fala do evangelho eterno. E aí eu comecei a pensar nesse evangelho que a gente prega, que a gente fala, que a gente leva no nosso, na nossa marca religiosa, porque a gente fala que a gente é evangélico, né? Então nos remete ao evangelho. E o evangelho eterno. A eternidade, como o apóstolo outro dia bem pregou, há uma dificuldade para a gente entender este evangelho e linkar esse evangelho com a eternidade, saber que quando eu recebo o evangelho, quando eu vivo o evangelho, quando eu entro no evangelho, eu entro na eternidade. Só que eu não consigo entender isso muito bem. E aí eu fiquei pensando na abordagem disso, como é o livro do Apocalipse, que fala de revelação. E pensei na visão que nós tínhamos para isso, a maneira que nós enxergamos isso, como é que nós vemos isso. E aí foi para outra passagem que esta sim nós vamos meditar nessa noite, amém? João capítulo 9, versículo 35 até o 41. E aí nós vamos entender que às vezes não é como nós chegamos a alguma coisa, mas como nós vemos as coisas. Nós vamos ler do 35 até o 41 do Evangelho de João. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o contexto disso para que a gente entenda o que estava acontecendo aqui.
Soube Jesus que o haviam expulsado e acharam perguntando: crê tu no Filho do Homem? Respondeu ele: quem, Senhor, para que nele creia? Disse Jesus: já ouviste ele quem fala contigo, e é ele quem fala contigo. Disse o homem: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu então Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim dos que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram: porventura somos todos nós também cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Essa passagem, ela vem lá no final de se você ler a partir do versículo 1, que fala da cura de um homem cego. Aquele mesmo homem que Jesus foi lá, ele era cego de nascença, ele pega o lodo do chão, passa saliva, coloca nos olhos do homem, ele vai, lava-se e é curado. E alguém pergunta para Jesus: quem será que pecou? Ele, o pai dele, o avô dele, enfim. E Jesus vai conversando com aqueles, e aquele homem sai dali e ele vai até os fariseus, os religiosos da época. E eles começam a questionar ele, fazer uma série de questionamentos. E ele começa a falar e de repente alguém pergunta para ele: mas quem é este homem? E ele diz: olha, eu não sei se é santo, se não é, o que é, só sei uma coisa, ele orou e me curou. E ele volta para Jesus porque os fariseus expulsaram ele da sinagoga. E aí ele vem até Jesus. E aí quando ele vem a Jesus, e aí tem esse diálogo interessante, a partir do versículo 5, que Jesus, quando soube que havia o expulsado, procurou ele e perguntou: crê tu no Filho do Homem? Jesus primeiro deu um tratamento, curou a cegueira física dele. E ele andou, virou, mexeu, e Jesus chama ele: agora tu vem aqui que eu vou te curar a cegueira espiritual. Amém? Como é que nós vamos entrar neste novo ano? Como é que nós vamos viver as coisas de Deus? Como é que nós vamos nos comportar? Como é que nós vamos enxergar? Com que visão nós podemos ver o Evangelho? Com que visão nós podemos ver a eternidade? Outro dia eu fui ao cinema, e eu não vou ao cinema muito seguido. E confesso para vocês que às vezes que eu vou ao cinema é para dormir. Porque lá é um lugar mais confortável da cidade, depois de 10 horas de trabalho. Aquele escurinho, aquelas poltronas macias. E aí você coloca aqueles óculos. Aqueles óculos, é que na verdade eu tentei assistir sem os óculos. O tal do filme 3D, mas não dá certo, né, Márcio? Então, para dar certo, você tem que colocar aqueles óculos que te dão aquela dimensão, que é três dimensões, né? Senão você vai assistir no normal. Na verdade, até o filme que eu assisti por último, eu fui bem empolgado, porque era Os Vingadores. E na minha cabeça lá, quando eu lia gibi, Os Vingadores da Marvel, eu tinha uma ideia daqueles gibis muito interessantes. Agora eu assisti o filme, eles acabaram com meus heróis tudo, né? Transformaram meus heróis, viraram bandidos, não sei o que mais. Acabou. Eu estou procurando gibi, meus gibis, voltar para meus gibis. Mas o que eu quero dizer para vocês que assistir um filme 3D e não colocar os óculos, o que acontece? A gente não enxerga nada. Eu percebi que as letras ali da tradução ficam todas embaralhadas, não tem graça, fica uma imagem sobre a outra. Sabe o que me parece? Que se nós não mudarmos a nossa visão a respeito do Evangelho, de Jesus e das coisas de Deus, se nós não colocarmos os nossos óculos 3D espirituais para começar a andar diferente, a gente vai ficar embaralhado, a gente não vai conseguir achar graça. Por que para uns nós começamos um louvor, uma adoração, nós viemos na casa de Deus, nós viemos na intercessão, é um mover, uma coisa especial, e tem outros que não estão entendendo nada disso. Uns vieram à igreja para participar de um culto religioso. E quando a gente vem para participar de um culto religioso, a gente gosta de saber se o som está bom, está baixo, está alto, está bom, se a cadeira é boa, se o pastor prega dentro do segmento ali. Como é que as coisas andam, se termina no horário, se começa no horário. Só que quando a gente entra com uma visão espiritual, a gente começa a enxergar a coisa diferente. Sabe o que nós precisamos para entender a eternidade, para entender o Evangelho? Nós precisamos, e eu estou dizendo, eu preciso, depois de 30 e poucos anos de convertido,
é ter uma visão espiritual diferente. Ter olhos espirituais para enxergar as coisas de Deus. E quando eu falo as coisas de Deus, eu falo de tudo que envolve as coisas sobrenaturais, as coisas do reino dos céus e as coisas do reino deste mundo. Quando a gente começa a enxergar isso diferente, a gente não olha apenas para as coisas eternas, senão parece que muitas vezes nós pensamos assim, olha, então, muito bem, eu boto meus óculos espirituais para eu ler a Bíblia, para eu entrar em intercessão, para eu falar em línguas, para eu me jogar no chão, adorar a Deus, me envolver com as coisas de Deus, quando eu converso com o apóstolo, aí depois, quando eu vou para as coisas do mundo, então eu vou lá para a minha vida natural. Na verdade, a nossa visão espiritual, ela vai definir como nós vamos andar nesses dias que Deus tem nos colocado. Amém? E aqui nós vemos algumas coisas bem interessantes. O mundo, ele é dividido em 2 grupos de pessoas. Espiritualmente eu falo. Aqueles que estão cegos e aqueles que têm visão. Os que estão cegos, eles até podem buscar a Deus, mas estão cegos. Uma pessoa, quando ela tem deficiência física mesmo, ela não pode enxergar muitas coisas, embora esteja na frente. Outro dia aconteceu um fato interessante, poderia ser cômico, se não fosse chato até mesmo, mas alguém chega uma pessoa com deficiência visual, e alguém vai amparando ele chega no meio da loja, vai chegando, e para na frente das cozinhas, e a pessoa largou ele ali, foi fazer outra coisa, foi pegar outra coisa, foi conversar com alguém, e ele ficou ali. E aí o vendedor chega para ele e diz assim, ele disse assim, não, estou procurando cozinhas. E a pessoa que tem deficiência visual, ela gosta de interagir sem estar dizendo, olha, eu não vejo. Ela não fica, ela gosta de conversar normalmente com todo mundo. E ele disse, pois então, tem essa aqui, qual que você gostou mais? Viu essa daqui? Foi lá, começou a abrir tudo. E eu tenho certeza que não estava enxergando nada, claro. Talvez escutasse barulho. E aí eu chego, e a conversa estava andando, e eu cheguei perto, e eu digo para ele é cego, ele não enxerga. Aí ele, eu ia dizer desculpa, eu digo, não te desculpa. Começa com ele, diz para ele começa a falar como é que é as coisas. E aí foi andando. Na verdade, nós espiritualmente, quando nós não enxergamos, é uma dificuldade a gente entender toda essa coisa do Evangelho, da igreja, do movimento, de todas as coisas, porque a gente não consegue enxergar além do que é do físico, a gente não consegue entrar no reino espiritual e enxergar a realidade espiritual. Se a gente não conseguir enxergar a realidade, a gente pode falar, outro dizer, mas a gente vai chegar até um certo ponto, pode ser até mesmo guiado, mas a gente não vai entrar num patamar, não vai conseguir enxergar coisas que já estão acontecendo. O ano já começou, nós já estamos vendo o 4º dia. E coisas já estão acontecendo. Há movimento espiritual no meio, na minha vida, na tua vida. Coisas estão acontecendo na tua casa, na tua família, aqui na igreja, na rua, onde você anda. E a gente esperando, o Bolsonaro assumiu, não sei o que vai acontecer, momento econômico, aquela coisa toda. A nova ministra, não sei bem do que, foi lá, fez uma declaração, discordo, acho bom, acho legal, vou defender o meu lado. Essas coisas, é típico de quem está enxergando a coisa. Eu vejo esse movimento todo de disputa, de quem é certo, quem é errado, de quem é direita, de quem é esquerda, quem é conservador, quem é progressista, não sei o que mais, em ideias, em projetos, em planos, e isso e aquilo. Mas o reino espiritual, o que nós estamos enxergando nisso? O que nós podemos observar nisso? O que está acontecendo? O que Deus está preparando para mim? O que Deus está preparando para você? O que está acontecendo? Como o inimigo está se levantando? Como eu reajo a isso? Muitas vezes eu estou com os olhos fechados a respeito disso. Então, antes de nós pensar na eternidade, nós vamos ter que abrir os nossos olhos espirituais. Esta alegoria, ou esta maneira da cegueira e da visão espiritual, Jesus usou muitas vezes para ensinar. A Bíblia está cheia dessas coisas. A cegueira espiritual nos torna, não faz com que a gente enxergue os atributos invisíveis de Deus. Amém? Eles se tornam para nós totalmente desconhecidos.
Os atributos como amor, santidade, perdão, graça, vida eterna. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 e 6... Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Deus, porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Sabe que um cego, se você botar ele num quarto escuro, e se você botar ele num dia ensolarado, para ele é a mesma coisa. Porque ele não consegue distinguir o que é uma escuridão com um sol brilhando. Isso estou falando fisicamente. Sabe que um cego espiritual, ele não distingue. Ele não consegue enxergar se está no meio das trevas ou no meio da luz. Ele não consegue perceber isso porque os seus olhos espirituais estão fechados. Nós podemos perceber, se você fizer uma perspectiva do teu ano, da tua vida, dos teus projetos para esse ano, você consegue muitas vezes, eu consigo muitas vezes, se não tiver com meus olhos espirituais abertos, eu consigo ver da perspectiva da nossa visão natural. Espiritualmente, eu estou cego. Pode ser que eu esteja no meio da luz em algum momento, pode ser que eu esteja no meio das trevas, eu não consigo distinguir isso. Qual é a visão nossa para este ano? A melhor coisa que nós podemos começar este ano é ter uma visão clara, espiritual, de que Deus tem para a minha vida, do que Deus vai fazer na minha vida. Amém? Esses 12 dias vão servir para nós, assim, abrir a nossa visão para tudo que está acontecendo na nossa vida. Amém? Se nós conseguirmos viver isso, enxergar isso, a gente vai caminhar diferente, a gente vai andar diferente, as pessoas vão perceber que a gente está vivendo diferente. Das coisas que eu tenho aprendido desse tempo, que tenho convivido com o apóstolo, algumas coisas eu aprendi, que de visão espiritual e visão natural. Muitas vezes nós reunimos para alguns projetos, e ele, vamos fazer tal coisa, isso é loucura. Eu digo, não dá, não vai dar de fazer, não vai dar. Ele concorda comigo, porque é meu amigo só. Mas ele concorda até eu virar as costas só. Depois ele diz assim, já fizemos. E eu aprendi uma coisa, que o enxergar nas possibilidades espirituais nos remete a algumas coisas. E nós vamos ver nessa noite 4 características para nós enxergar espiritualmente, amém? E também vamos falar rapidinho sobre 4 coisas de cegueira espiritual. Primeiro, a primeira característica da visão espiritual é que ela é uma iniciativa divina. Amém? Deus quer se revelar a nós, sabe? Deus quer se revelar para nós na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Se Ele quer se revelar a nós temos apenas que permitir que isso aconteça. Não é que a gente tenha que buscar, bom, agora eu vou fazer um curso para entender Deus, para enxergar espiritualmente como Deus quer que eu enxergue. Eu vou fazer um tempo de estudo, vou me esforçar para isso. A grande jogada foi que Deus foi lá e chamou o cego. Vem cá, cego, te expulsaram lá, né? O cego recebe o convite de Jesus. Ouve o que Jesus fala com ele. Se a gente voltar ali em João 9,35, que é o nosso texto aqui. Diz assim, ó. Soube Jesus que haviam expulsado, e achando perguntou-lhe, crê tu no Filho do Homem? Que era ele próprio. Respondeu ele, quem é esse Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, já ouviste, é ele que fala contigo, sou eu mesmo. E disse o homem, creio, Senhor, e o adorou.
Sabe que um segundo passo de alguém que crê é adorar a Deus. Quando alguém crê, entende e enxerga Deus, e enxerga Jesus Cristo como Filho de Deus, enxerga o Espírito Santo, a primeira coisa, o primeiro ato é adorar Ele. Quando a gente enxerga Deus, enxerga primeiro um médico, enxerga primeiro um psicólogo, enxerga primeiro um líder religioso, enxerga primeiro um guru financeiro, a nossa visão está toda errada. A primeira coisa que nós, quando abrimos a nossa visão espiritual, olhamos para Jesus, nós queremos adorá-lo. Amém? E aquele cego, quando Jesus procura ele, fala com ele, vai em direção a ele, ele entende isso, e o primeiro passo foi adorá-lo. A iniciativa divina é buscar os perdidos. A iniciativa divina é: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura humana. Amém? A iniciativa divina é ir atrás das pessoas a qualquer custo, a qualquer preço. E a iniciativa divina é levantar pessoas que estejam dispostas, com uma visão espiritual, de levar o seu nome, para que outras pessoas possam enxergar também, possam enxergar com novos olhos, possam abrir seus olhos espirituais, possam abrir seu coração e começar a viver uma nova vida. O primeiro passo que nós precisamos entender é abrir o coração para a iniciativa divina. Jesus está falando conosco nessa noite, amém? Sim, Jesus está dizendo: oi, olha para cá. Tem alguns pregadores, alguns preletores que gostam de vez em quando vê que as pessoas no meio precisam, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Por quê? Porque as pessoas precisam olhar para perceber. Quem sabe Jesus nessa noite está dizendo para nós: cara, vem cá, olha para mim. O que tu está fazendo nessa igreja? 12 dias para nada, está olhando para quê? Olha para mim. Cheio de problema no casamento, olha para mim. Cheio de problema no trabalho, desempregado, olha para mim. Crise espiritual, não sabe se vai para a direita, para a esquerda, não sabe se vou, se fico, olha para mim. Sabe o que está acontecendo? Jesus quer falar, a iniciativa dele é chegar até nós, e nós estamos olhando para tanta coisa que nós não enxergamos que ele está chamando a nossa atenção. Amém? Chamando a nossa atenção. O que acontece quando nós estamos meio despercebidos e alguém quer chamar a nossa atenção? Ele faz alguma coisa diferente. Você vê um amigo lá e você fala: ei, levanta a mão, bate com as duas. E você vê que ele vai embora e não consegue enxergar, você começa a gritar. Jesus está te chamando a tua atenção nessa noite para algumas coisas. Amém? E não são coisas naturais, são coisas espirituais. São coisas sobrenaturais. Ele está te chamando a atenção para alguma coisa, para algum ponto, para alguma chave que você não tem usado, para algum acesso que você não tem usado, para algum acesso que você não tem usado. Eu não sei qual o acesso, mas Deus vai te revelar qual o acesso que você não tem usado a Ele para viver uma vida diferente, para viver um ano diferente. Não porque o país vai ser melhor, não porque Pelotas vai ser melhor, não porque o contexto vai ser melhor, mas porque Ele está chamando a atenção, dizendo: olha, eu estou aqui, eu estou contigo. Amém? Então a primeira coisa que você precisa entender, para você abrir seus olhos espirituais, que Jesus já está tomando a iniciativa. Como Ele tomou com os discípulos. Com o cego, desculpe. O segundo ponto, a segunda característica da visão espiritual é que ela requer fé. Sem fé é impossível. Amém? Sem fé é impossível, eu não consigo abrir meus olhos espirituais se eu não tiver a fé. Podemos ver alguns pontos, algumas passagens. Quando Paulo fez aquele discurso, lá em Atos, capítulo 28, 26, 18 e 19, ele estava lá fazendo o discurso, rebatendo Agripa, o rei. E ele dizia assim, mais ou menos, 18 e 19. Ele vinha falando e começou a falar e contando a história dele, para lhe abrir os olhos, a fim de que convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui eu desobediente à visão celestial.
Sabe o que acontece com Saulo? Saulo, que foi Paulo, que era Saulo, ele ia, perseguia Jesus, perseguia os cristãos, perseguia todos. Ele mesmo homem, tinha a mesma sabedoria, a mesma inteligência, o mesmo conhecimento religioso. Paulo não recebeu mais nada do que ele já sabia. Entenda uma coisa, Paulo não recebeu mais nada do que ele não sabia. Tudo o que ele já tinha estava nele, estava dentro dele. Ele era religioso, ele era fariseu, ele não aceitava o cristianismo. E ele ia no caminho de Damasco, procurando perseguir os cristãos, matar.